Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é El Nascimento e sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar de uma das dúvidas que vários alunos me perguntam. Qual é o que são aqueles números na cifra ou aqueles símbolos como um sinal de mais, de menos, parênteses, acordes com barras, enfim, hoje nós vamos falar dos símbolos que aparecem nas cifras musicais e que podem parecer estranhos. Para que você entenda bem a explicação que eu vou dar, é necessário já conhecer as principais cifras. Por exemplo, que as letras maiúsculas do A até o G representam os acordes, o A, o Lá, o B, o Si, o C, o Dó, o D, o Ré, o E, o Mi, o F, o Fá, o G, o Sol, que os acordes podem ser maiores e menores. Quando ele é maior, não precisa de indicação. Quando é menor, tem um M minúsculo acompanhando as letras maiúsculas. E sustenidos e bemóis, que são a indicação de quando o acorde deve ser alterado um semitom para o agudo ou um semitom para o grave. Além disso, seria bom se você souber também intervalos musicais e tríades. Com essas informações você vai conseguir entender legal o que a gente vai falar. Lembrando que eu vou fazer uma explicação sucinta, resumida, até porque se eu fosse falar profundamente sobre cada símbolo, seria necessário um vídeo para cada um deles. Vamos começar falando então dos números que aparecem nas cifras. É muito comum a gente encontrar C9, D11, D4, AM7. Poxa, o que significam esses números? Pessoal, os números são os intervalos musicais. Se você conhece os intervalos, vai ficar fácil entender os números. Os números que você pode encontrar na cifra são o 4, o 6, o 7, o 9, o 11 e o 13. Além do 5 quando ele está alterado. O 4 representa o intervalo de quarta. Se o 4 estiver sozinho, quarta justa, que significa 2 tons e meio. Ou seja, você vai acrescentar a nota que está 2 tons e meio à frente, no sentido ascendente ou agudo, com relação à tônica do acorde. O 4 também pode ser uma quarta aumentada, e aí a cifra vem 4 sustenido, isso entre parênteses, sustenido 4, ou mais 4, entre parênteses também, ou depois de uma barra. A sexta pode ser sexta maior, que é só o 6, que representa um intervalo de 4 tons e meio acima da tônica do acorde, mas a sexta também pode ser sexta menor, que aí vai vir o 6 acompanhado de um B de bemol ou menos. O 7 representa um intervalo de sétima, e aí o 7 pode ser sétima maior ou sétima menor. A sétima menor só aparece o 7. A sétima menor não tem nenhum símbolo a mais para indicar. Então, se só tem o 7, ele é menor, que representa um intervalo de 5 tons da tônica do acorde. Se a sétima for maior, aí é um intervalo de 5 tons e meio e vai aparecer como 7 acompanhado de um M maiúsculo, ou então 7 mais, ou então a abreviatura de Major, que é MAJ7, que é uma cifra mais norte-americanizada, ou então apenas um triângulo, que significa também um acorde com sétima maior. Daí, depois do 7, pode aparecer o 9, que é a mesma coisa do 2, nona maior e nona menor, só o 9 sozinho, nona maior, 9 acompanhado de um Bzinho ou de um menos, nona menor. 11ª é igual à quarta e 13ª é igual à sexta. Além da quinta, a quinta justa já faz parte da tríade do acorde, então ele não vai aparecer, ele só vai aparecer na cifra se tiver alterado. Uma quinta aumentada ou uma quinta diminuta. Quinta aumentada, 5 mais ou sustenido 5. Quinta diminuta, B5 ou 5 menos. Isso geralmente entre parênteses. Vamos falar agora dos acordes com barras, aqueles que aparecem acorde, barra, acorde. Bom, o que significa isso? Se você conhece tríade, você sabe que todo acorde ele tem a nota tônica, que é a nota principal. E essa nota tônica, regra geral, deve ser a nota mais grave do acorde, o que a gente chama de baixo, a nota mais grave. Quando você quer inverter esse baixo, ou seja, alterar esse baixo, essa nota mais grave,
Aí a gente acrescenta essa alteração depois da barra. Então a gente coloca o acorde que a gente quer, mas indica depois da barra a nota que a gente quer que assuma essa nota mais grave, esse baixo. Ou seja, os acordes com barras são tidos como acordes invertidos. Por quê? Porque você está invertendo o baixo desse acorde. Quando você encontra um acorde, por exemplo, G barra B, significa que esse acorde é um Sol maior, mas a nota do baixo dele não vai ser a nota Sol, como é de costume. A nota do baixo, a nota mais grave, vai ser o Si. Esse acorde então é um Sol maior com baixo em Si, ou com a terça no baixo, se você conhece tríade. Esses acordes invertidos, eles são utilizados para criar um arranjo de baixo, para criar um arranjo na linha do baixo, para criar aproximações cromáticas. Fica muito legal, é uma opção muito interessante nas músicas. Temos também os acordes diminutos. Acordes diminutos, que são acordes que aparecem lá no campo harmônico da escala menor harmônica. Os acordes diminutos são acordes muito interessantes. Eles são acordes simétricos, compostos de intervalos de terças menores entre as notas. Para os acordes diminutos, a cifra é uma bolinha como se fosse um grau Celsius. Os acordes diminutos então são representados por uma bolinha ou então pela abreviatura DIM, D-I-M, minúsculo. Além dos acordes diminutos, a gente também tem os meio diminutos, que a única diferença entre um e outro é a sétima. No acorde diminuto, a sétima é diminuta. No acorde meio diminuto, a sétima é menor. Para simbolizar o acorde meio diminuto na cifra, a gente tem uma bolinha cortada, a bolinha do diminuto, só que cortadinha, meio diminuto, ou então pode aparecer a estrutura do acorde diminuto ali descrito na cifra. Um acorde menor, o M de menor, M minúsculo, com uma sétima menor, Sol 7, e entre parênteses, bemol 5, B5. Então, acorde menor com sétima menor e quinta bemol ou quinta diminuta. Tanto faz a bolinha cortada como essa estrutura na cifra, tudo indica o acorde meio diminuto. E para finalizar, a gente precisa falar de algumas abreviaturas que aparecem nas cifras, como Alt, ADD e SUS. Alt é uma abreviatura de acorde alterado. Acorde alterado é aquele acorde que aparece lá na escala alterada, ou seja, acordes maiores com sétimas menores e quintas alteradas ou nonas alteradas. Quando você encontra um Alt, você tem a liberdade de alterar o que você quiser. Ele só está pedindo para que você altere. O ADD é uma abreviatura de adicionar, adicionado. Então ele está pedindo para você adicionar aquela nota. Geralmente vai aparecer ADD 9, ou seja, adicionar a nona, ou ADD 13, adicionar a 13ª e assim por diante. A gente também pode ter o SUS. SUS é um acorde suspenso, ou seja, um acorde que não é maior e nem menor. Ele não tem a terça. Se você conhece tríade, você sabe que é a terça que define se o acorde é maior ou menor. Se você retira a terça desse acorde, ele fica suspenso. E aí ele pode aparecer como SUS. Geralmente ele vai aparecer SUS 4, ou seja, você substituiu a terça pela quarta, ou SUS 9, você substituiu a terça pela nona. Geralmente é assim que ele vai aparecer. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Acompanhem o canal. Um abraço, valeu!